Olá, sou o pastor Ricardo aqui da Igreja Batista de Nova América e é um prazer poder estar aqui e em nosso canal do YouTube, poder compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus, algo que vai abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre fé em meio à adversidade. Eu quero lembrar com você aqui de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 5 e 6, aonde Jesus estava no lugar junto com os seus discípulos e veio uma multidão até ele, e essa multidão estava ali, já era tarde. Jesus não queria despedi-los, porque eles não tinham o que comer, não tinham aonde comprar também o que comer, e na verdade era uma situação muito interessante. E Jesus chega para os seus discípulos e pergunta assim para eles: e aí, o que é que vocês vão dar de comer a essa multidão? E eles dizem para Jesus: não tem como, nós não temos aqui nada em que nós possamos, um lugar para comprar, e mesmo se tivesse um lugar para comprar, ali era um lugar meio deserto, também não teríamos o recurso financeiro para poder comprar, para alimentar essa multidão. Jesus pergunta a eles sobre isso, e eles de alguma maneira fizeram o que muitos de nós fazemos. O que os discípulos eles fizeram naquele momento? Eles olharam para onde? Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para as limitações deles, eles olharam para aquela adversidade. E eles haviam feito isso porque eles se esqueceram que um pouco antes Jesus tinha feito um milagre tremendo, e eles tinham participado, eles tinham visto, mas ali, naquele lugar, naquele momento, os discípulos estavam diante de uma situação muito interessante. Limitação, sim, insuficiência de recursos. Eles logo então vão para Jesus e dizem a ele que realmente não havia como fazer, como alimentar, era melhor que Jesus despedisse aquela multidão. Mas aí é muito interessante nós pensarmos que eles fizeram o que muitos de nós fazemos em meio de uma crise, de uma adversidade. O que nós fazemos? Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para as nossas limitações, e nesse tempo que a gente está vivendo aí, de pandemia, esse tempo de crise econômica e tal, tem muita gente que está assim, em meio a essa adversidade, em meio a essa crise, está olhando para onde? Está olhando para a sua impossibilidade, está olhando para a sua falta de recursos, está olhando para a circunstância, está olhando para a dificuldade. Mas Jesus, gente, ele sabia o que ele ia fazer. O que ele queria era, de alguma forma, provar os discípulos e fazê-los entender também que no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, no meio de uma adversidade, eles tinham que olhar não para o que eles não tinham, não olhar para as limitações, mas eles tinham que olhar para quem tem todo o poder, para quem pode socorrer, para quem pode fazer milagre. E aí, naquele momento, Jesus, ele entra em ação e chegou lá de uma maneira assim, muito acanhada, um discípulo: Senhor, nós temos aqui apenas um menino que trouxe um lanchinho, 5 pães, e aí uns peixinhos e mais nada. Mas Jesus, então, ele pega aquele lanchinho do menino, ele agradece e ele entrega para os seus discípulos para que eles possam ir e distribuir para aquela multidão. Eram só de homens, eram 5.000, uma grande multidão que estava ali. Aí quando Jesus entrou em ação, eles puderam ver o milagre acontecer. Sabe, o recurso que eles não tinham, a condição que eles não tinham, de repente as coisas aconteceram, e aí aquela multidão foi alimentada, aquele povo ali foi abençoado. Eu
quero que você guarde essa lição. Você precisa, no meio de uma crise, de uma adversidade, você tem que exercitar a fé. Crer que aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Saiba que o fazedor de milagres, Ele morreu, ressuscitou, está vivo, e em meio a essa crise, você pode então também ir até Ele. Você pode então olhar para Ele. Não olhe para a adversidade, não olhe para a crise, não olhe para a circunstância. Olhe para aquele que tem o poder de fazer com que venha a provisão, fazer com que milagre aconteça e você supere qualquer circunstância, qualquer adversidade. Deus te abençoe e que o fazedor de milagres, Ele possa operar na sua vida, na sua família, nesse tempo de adversidade, em nome de Jesus.